Segundo informações de Vene Casagrande, o São Paulo acertou a renovação de contrato de Diego Costa. O vínculo do zagueiro de 22 anos, que iria até o fim de 2022, será estendido até dezembro de 2024. Agora as partes irão redigir o documento para que haja assinatura na próxima semana. Na última quinta-feira, no jogo da Sul-Americana, onde o São Paulo saiu vitorioso e invicto, o meia Igor Gomes foi titular e pela 16ª vez na temporada, marcou um gol que foi o primeiro do meia de 23 anos em 2022. O jogador tem contrato até o dia 31 de março de 2023 e, caso não renove até setembro, fica livre para assinar um pré-contrato com outra equipe, saindo de graça do tricolor. O cenário, porém, sequer tem sido cogitado no clube. Isso porque Igor Gomes é tratado como um dos principais ativos do elenco e espera que haja uma grande venda do atleta para o exterior. Recentemente, o Botafogo sondou a situação do meia, mas as conversas não avançaram. O São Paulo pode garantir a classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana na próxima rodada. Igor Gomes, inclusive, falou sobre esse assunto em coletiva pós-jogo, ao dizer que a classificação está encaminhada após a vitória do time fora de casa. Com a vitória na Bolívia, o tricolor foi aos 9 pontos e segue 100% no grupo D. Para se classificar com 2 rodadas de antecedência, a equipe comandada por Rogério Ceni precisa vencer o Everton fora de casa no dia 5 de maio e contar com pelo menos um empate dos outros times do grupo que jogarão no mesmo dia lá no Peru. Caso o Ayacucho vença seu jogo, ele vai aos 6 pontos e, faltando 2 rodadas para o fim da fase de grupos, ainda pode alcançar o tricolor. Desta maneira, matematicamente, o São Paulo não estaria classificado. Apenas o primeiro colocado de cada grupo avança para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Para o clássico Sansão, que acontece na próxima segunda-feira, dia 2, já temos praticamente um desfalque certo. Isso porque o meia Gabriel Sara lesionou novamente seu tornozelo direito e com isso ficará sob cuidados médicos e não tem prazo de volta aos gramados. Gabriel Sara é um dos queridinhos do técnico Rogério Ceni e, no entanto, sua ausência será sentida pelo treinador. O meia participou de 15 dos 25 jogos disputados pelo São Paulo em 2022. Sempre que possível, foi titular na equipe de Ceni. O garoto de Cotia, de 22 anos de idade, está no São Paulo desde 2013 e seu contrato vai até dia 31 de dezembro de 2024. O clube atualizará a situação do atleta em suas redes sociais. Muito tem se falado nos últimos dias sobre a divergência de valores da negociação por Emiliano Rigoni, que foi divulgado em balanço financeiro dos clubes envolvidos nos últimos dias. O Elche publicou o valor exato da venda do jogador, equivalente a 2,9 milhões de euros, que são 18,33 milhões na cotação do dia 31 de dezembro de 2021. Já o São Paulo publicou o valor total de gastos que teve com a contratação do atleta. Portanto, o clube incluiu, além desse valor divulgado pelo Elche, mais 3,11 milhões de reais, equivalente a 17% de imposto pela transferência internacional do dinheiro. E o clube ainda desembolsou mais 1,2 milhão ao Elche, devido ao mecanismo de solidariedade da FIFA. Valor esse que, consequentemente, seria repassado ao Belgrano, que revelou o argentino. São Paulo e Elche fizeram o acordo de dividir a quantia pelo mecanismo. Somando tudo, o resultado foi de 22,6 milhões de reais, exatamente o valor apresentado publicamente pelo São Paulo. E por falar em Emiliano Rigoni, outra notícia recente seria uma possível troca entre ele e Luan do Corinthians. O boato ganhou força nas redes sociais por postagens da torcida rival, almejando a negociação entre os clubes. Em um passado não tão distante, São Paulo e Corinthians fizeram um pacto parecido com a ida de Jadson para o Alvinegro em troca de Alexandre Pato para o tricolor. No final da temporada, inclusive, um rumor parecido havia surgido que envolveria o próprio Luan em troca de Pablo Felipe, hoje no Atlético. O atacante Luan vive uma experiência ruim no Corinthians, sem marcar gols há um ano e de fora até mesmo do banco de reserva em alguns jogos,
Ele é o único atleta de linha do rival e ainda não tem sido utilizado pelo técnico português Vitor Pereira, que chegou ao clube há 2 meses. Aos 29 anos, ele possui um dos maiores salários do clube do Parque São Jorge, com um gasto anual estimado em 10 milhões de reais. A despeito do baixo rendimento na atual temporada, Emiliano Rigoni é constantemente elogiado por Rogério Ceni. Em uma dessas oportunidades, na coletiva de imprensa, após a vitória sobre o Botafogo de São Paulo na última rodada da primeira fase do Paulistão de 2022, o treinador expressou seu contentamento com o atleta no elenco, ainda que desejando melhoras na sua condição de jogo. Abre aspas. Rigoni é um menino ótimo para se lidar no dia a dia. Ele teve uma fase muito boa quando chegou ao São Paulo, com muitos gols e assistências. E nós estamos tentando fazer com que ele ganhe confiança novamente. Acho que ele rende bem em qualquer função, por dentro, seja por fora, no 1 contra 1, ele tem essa técnica, fecha aspas, explicou o treinador são paulino. Na partida da última quinta-feira, Rigoni entrou na segunda etapa no lugar de Luciano e deu boa assistência para o gol de Marquinhos, o terceiro do time. É a terceira assistência do jogador no ano, que já balançou as redes em 2 oportunidades, ambos no Campeonato Paulista. Ainda que em uma fase não muito boa, o atacante é aproveitado no time, diferentemente de Luan no Corinthians. Somado a todos esses fatores, ainda há o contrapeso do investimento. Sobre o balanço que eu expliquei para vocês na notícia anterior. Segundo informações, não há interesse do São Paulo por essa troca. O clube acredita que Rigoni dará a volta por cima e irá surpreender a todos. Já que falei do profissional do São Paulo, agora eu vou falar um pouquinho das categorias inferiores. João Douglas assinou o primeiro contrato profissional com o tricolor paulista. Desde 2019 em Cotia, o lateral esquerdo atualmente faz parte do elenco sub-20 do tricolor. Dando sequência sobre as notícias da base, brevemente, para o vídeo não ficar longo, neste sábado, dia 30/4, as equipes infantil e juvenil do São Paulo enfrentam o Esporte Clube Água Santa a partir das 9 horas da manhã em Cotia, pela 4ª rodada do Campeonato Paulista das categorias Sub-15 e Sub-17. Transmissão ao vivo pela SPFC TV. Em uma noite de grande atuação coletiva na última quinta-feira, o basquete tricolor derrotou o Bauru por 90-65 no ginásio do Morumbi e saiu na frente da briga por uma vaga para a semifinal no NBB. O segundo jogo do confronto com o Bauru será no domingo às 19h30 no ginásio Panela de Pressão, em Bauru. Essas foram as notícias de hoje do nosso tricolor paulista. As atualizações do nosso clube querido são feitas com muita dedicação, então não esqueçam de curtir, se inscrever no canal e ativar o sino para receber as notícias diariamente. Aproveito para convidá-los a conhecer meu segundo canal, Tami SPFC, com as rapidinhas do nosso tricolor. E já sabem, né? O nosso encontro é aqui no YouTube no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais!